Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu queria trazer aqui uma palavra no livro de Amós, para que sirva de lição para todos nós, o que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nesses últimos dias, Ele tem falado aos corações das pessoas e tem mostrado a sua verdade. Aqui no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Naqueles dias, a Virgem formosa, os jovens, desmaiarão de sede. Os que agora juram pelos ídolos de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmo cairão e não se levantarão jamais. Glória a Deus. Aqui na palavra de Deus, o Senhor está dizendo que haverá dias que haverá muita fome e muita sede, mas não fome de comida, nem sede de água, mas da palavra do Senhor. Fome das Escrituras sagradas, da palavra do Deus Todo-Poderoso. E nós podemos ver que nossos dias atuais, as Escrituras de Deus têm sido pregadas a toda criatura, em toda parte do mundo. Temos visto que até em países que não se é permitido pregar a palavra do Senhor, mas homens de Deus, profetas de Deus, têm se destinado a esses países e muitos têm sido até mortos, perseguidos por causa do Evangelho, para levar aquelas pessoas as sagradas Escrituras de Deus. Mas Deus disse que haverá dias, vem dias, em que vai haver em toda a face da terra uma grande fome e sede da palavra de Deus. Haverá dia, meu irmão e minha irmã, que você vai correr atrás de ouvir alguém falar de Jesus, de ouvir alguém falar sobre a salvação eterna, e não vai ter ninguém para falar, não vai ter ninguém para pregar as Escrituras para você. Você hoje, que eu falo, é você que rejeita a palavra, é você que ouve falar de Jesus, falar do Evangelho, e menospreza as pessoas que falam disso, que menospreza as pessoas que chegam até a sua porta, que fala na igreja, que fala nas esquinas, que fala na praça. Você que menospreza às vezes até mesmo um vídeo que você está assistindo, você não consegue assistir o vídeo completo. Você menospreza o Evangelho. Jesus disse que haverá dias que vai ter fome e sede da palavra. E não vai ter mais quem pregue. Sabe, aqui no versículo 13 diz assim: naqueles dias a Virgem formosa e os jovens desmaiarão de sede. Ou seja,
de vontade de ouvir a palavra, de vontade de ouvir alguém pregar o Evangelho, mas não vai haver quem pregue. As Escrituras vão ser tiradas do mundo, porque nesses dias aqui estarão acontecendo grandes tribulações, grandes problemas, catástrofe na terra. E nesses dias, o Evangelho da Graça vai estar encerrado. O Deus Criador encerrou a graça e passará a ter início a justiça de Deus. Passará a ter início a justiça do Criador. E as pessoas terão fome, sede, vão querer ouvir novamente a palavra e não vão encontrar. Aí diz assim: os que agora juram pelos ídolos, por Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o oculto de Beceba, esse mesmo cairão e não se levantarão mais. Ou seja, pessoas que dizem: eu tenho Deus no coração. Eu não preciso estar dentro da igreja. Eu não preciso estar ouvindo pessoas crentes falar de Jesus. Eu já tenho Deus no coração. Essas pessoas, certamente, eles cairão e não se levantarão mais. Porque, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, o que salva é o Evangelho de Cristo. É a prática do Evangelho de Cristo. O que salva é a obediência a essa palavra. É a obediência ao Evangelho, é a prática. Se você não pratica o que o Senhor Jesus manda, naqueles dias, as pessoas cairão e não se levantarão mais. Esse dia vai chegar que as pessoas vão sentir sede e fome dessa palavra que hoje está sendo pregada em todo o mundo. Sabe por quê? Porque Deus, ele é justo. Quando esses dias chegar dele cobrar, de ele fazer justiça, ele vai poder dizer: olha, a minha palavra foi pregada, o meu Evangelho foi pregado em todo o mundo. Se vocês não ouviram ou não deram crença, foi porque não quiseram. Deus é justo. Então que essa palavra fique gravada no seu coração. Que você venha passar a partir de hoje a dar ouvido à palavra do Evangelho, a pregar o Evangelho, a obedecer a Ele, a ter paciência. Às vezes a pessoa perde tanto tempo vendo coisas, um filme, um vídeo na internet que não edifica e não tem paciência de ouvir um vídeo falando da palavra de Deus. Que você tenha paciência, que você que está assistindo esse vídeo possa compartilhar ele, compartilha, curte ele, envia ele nos grupos de WhatsApp, mas que você contribua para o reino de Deus, que você contribua para o Evangelho de Cristo, para que quando aqueles dias chegarem, você esteja preparado e que você não venha sentir fome nem sede da palavra, porque ela vai estar gravada em seu coração. Que o nosso Deus Yahweh Todo-Poderoso, Pai de nosso Salvador Yahushua Hamashia, o nosso Jesus Cristo, vos abençoe e vos guarde, e que Ele leve você a refletir sobre a palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.